Boa noite a todos, tudo bem? Que a paz do Senhor possa preencher o nosso coração nessa noite e que possamos ser reavivados pela palavra de Deus. Você que nos ouve nesse instante, possa sentir a presença do Senhor. Louvado seja Deus em nossa vida. Quero agradecer a você que durante todas essas noites estiveram aqui presente, estiveram nos ouvindo, nos assistindo e que ouviram como Deus operou no passado e como Deus pode operar no presente também em nossa vida. O tema de hoje é um tema, você deve ter ouvido já nas redes sociais, é o túmulo. E para tanto, eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 11, que é o texto base para esta noite. Livro de João, capítulo 11, é o nosso texto. Durante toda essa semana, nós estudamos muito o livro de João, né? Usamos alguns personagens, usamos ali alguns milagres para a nossa base de estudo da noite. E hoje, mais uma vez, teremos o livro de João aberto, no capítulo 11. Eu quero convidar a você, nesse instante, fechar seus olhos e falarmos com o nosso Deus. Fechemos então os olhos e conversamos com o Senhor. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua bondade nos alcança, a Tua bondade nos restaura. Que o Senhor, de forma especial, ó Deus, nos encontre, nos molde, nos restaure e acalme o nosso coração. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E que, de forma especial, Senhor, o Senhor esteja ao nosso lado, transforme a nossa vida, perdoe os nossos pecados e ilumine a nossa mente nesse instante, porque estamos com a Tua palavra aberta e queremos ouvir a Tua voz. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 11, versos na sequência. O capítulo 11 é um capítulo bem extenso. Eu não irei, então, ler o capítulo inteiro e ler alguns versos. Você pode acompanhar na sua tela a leitura da Bíblia. E você que está aqui pode acompanhar com a sua Bíblia também aberta neste texto. O verso 1 diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque verá a luz deste mundo. Verso 12, vamos pular para o verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles se supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Verso 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Já é o suficiente para a nossa reflexão desta noite. Queridos, a ressurreição de Lázaro foi um dos grandes milagres realizados por Jesus. Após esse episódio, após este momento, os líderes religiosos, ao qual planejavam algo contra Jesus, agora aceleraram os passos, porque depois daquele episódio, Jesus de fato seria declarado para muitos como o ungido de Deus, como Messias, como Salvador. Todos os detalhes neste verso você pode ler-o por completo com mais calma, você vai entender que tudo aqui é um contexto para encontrar pessoas céticas, pessoas que duvidavam da misericórdia e da bondade do Senhor, pessoas que não se contentavam com o momento e não acreditavam muitas das vezes naquilo que estava escrito do Antigo Testamento. Alguns líderes religiosos estavam desesperados com a situação, porque viam Jesus circulando e fazendo algumas outras coisas e perdiam o foco. Mas o mais importante é não perdermos o foco. Na mensagem de ontem nós falamos claramente que é indispensável retomarmos o nosso foco, termos fé suficiente para assim continuarmos olhando para Jesus a despeito de nossas lutas. Precisamos ter cuidado com as coisas ao nosso redor, porque estas desejará tirar o nosso foco daquele que é o Salvador do mundo. Este milagre relatado foi realizado num contexto de uma família, a qual Jesus amava. É notório ver por aí, em muitas religiosidades, em muitas igrejas, o simples fato de dizer: olha, se você estiver com Jesus, nada de mal vai vos acontecer. E é muito simples vermos mensagens dizendo assim: venha, pare de sofrer. Saiba, aceite a Jesus hoje e seus problemas vão acabar. Muito pelo contrário. E é muito simples ouvirmos por aí, muito mais visível vermos isto, as pessoas dizendo ou pregando a mensagem no seguinte: se você está passando por dificuldade, é porque tem alguma coisa errada em tua vida, Deus te abandonou. Parece que o sofrimento vem somente para aqueles que estão distantes de Deus, mas não é assim. João é bem enfático em dizer que Jesus amava a Marta, a Maria e também a Lázaro. Jesus amava esta família, mas mesmo assim eles passaram pela dor, passaram pelo sofrimento, tiveram luto em sua família. Talvez eu fale para alguém nessa noite que está sentindo angustiado, se sentindo desesperado, sentindo-se que Deus o abandonou. Mas eu quero dizer que Deus nunca abandona seus filhos. Ellen White, ao comentar este texto, Ellen White diz o seguinte: que Jesus chora ao ver esta situação. Jesus chora não apenas porque ele não chorou por Lázaro que tinha morrido, mas chorou por todos aqueles que estavam ali e estavam planejando tirar-lhe a vida. Ou seja, muitas pessoas estavam naquele momento não se conectando com as maravilhas do alto, mas apenas pensando nas coisas deste mundo. Lázaro nesse texto é relatado, é declarado como aquele que era amado por Jesus.
Lázaro era amigo de Jesus. E aí era muito natural, muito normal dizermos: se Lázaro era amigo de Jesus, então nada de ruim deveria acontecer com ele. Mas não é bem assim. Enquanto vivermos neste mundo, passaremos por dificuldades, por lutas, por tribulações, por angústias, por luto, por sentimentos angustiosos. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por decepções. Mas é preciso entender, queridos, que a despeito das coisas que nos sobrevenham, precisamos permanecer com nossos olhos fitos no Senhor. Não importa o que aconteça conosco, precisamos continuar com foco naquele que é o Salvador. Foi na casa desta família, Marta, Maria e Lázaro, que o luto chegou. No texto que nós lemos, vemos Marta e Maria conversando ali com Cristo. E vemos a angústia dos dois, ou melhor, das duas, falando ali. Marta vai rapidamente ao encontro de Jesus. E ela fica angustiada. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. E Marta chega ali angustiada, natural de alguém que passa por uma perca. Desesperada, diz assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Queridos, quantas vezes nós passamos por dificuldades assim? Quantas vezes passamos por lutas deste tipo aqui? Pensamos e dizemos: olha, se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse comigo, Ele está distante. Por mais que você não consiga ver Jesus, Ele está com você, Ele está ao teu lado. Por mais que as coisas ao redor pareçam difíceis, Deus é conosco. Lázaro vem a falecer, mas esta doença, Jesus diz, era o meio de Deus usar a vida de Lázaro como um testemunho vivo. E aí Jesus vai ao encontro desta família. A demora de Jesus podemos perceber neste texto. Versos 5 e o 6 diz assim: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias. Se formos olhar esta demora, parece que Jesus não gostava dessa família. Como saber que tinha alguém que ele amava doente, enfermo, e Jesus ainda se demora para ir encontrá-lo? Mas Jesus tem tudo sob controle. O nosso tempo nunca será o tempo de Deus. O que precisamos entender é que o tempo de Deus é o melhor para a nossa vida. A demora de Jesus é apenas para mostrar para aquela família que eles precisavam continuar confiando em Deus, porque Ele era a verdade. Às vezes nós dizemos que fazemos parte da família de Deus, mas nós não confiamos nele plenamente. Falamos a verdade, mas não a vivemos. Pregamos, ensinamos outras pessoas que Jesus vai voltar, mas nós não vivemos como se Ele fosse voltar. E ficamos desesperados em muitos momentos. Ao refletirmos sobre a demora de Jesus, podemos compreender algo muito claro, muito vivo. Jesus, quando chega presencialmente ali, faz uma restauração. Então Jesus e Marta começam a conversar. E aí olha que interessante, Jesus conversando com Marta, e Marta, sabe aquela conversa que você tem com alguém e os dois estão falando, mas estão falando coisa totalmente diferente? É parecido quando o homem conversa com sua esposa. Ele pensa em uma coisa e ela diz outra. Ela diz uma coisa e ele entende outra, e fica naquele reboliço, naquela mistura. Os dois estão conversando, mas não é a mesma coisa. Marta e Jesus estavam nessa situação. Jesus diz assim: olha, acredite, creia que tu verás a glória de Deus. Aí ele vai ressuscitar. E Marta diz assim: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, mas é lá no último dia. Olha que coisa. Jesus confortando a Marta, e Marta imaginando somente no futuro, enquanto Jesus dizia: Marta, é agora, eu estou aqui, eu estou contigo, não se desespere.
Não se angustie, Marta, eu estou aqui. Marta diz, não, Senhor, eu sei que nos últimos dias, no último momento, o Senhor vai ressuscitá-lo. Eu sei que nos últimos dias o Jesus vai voltar nas nuvens dos céus. E Jesus querendo dizer para Marta, Marta, eu já estou aqui. Talvez você precise ouvir mais a voz de Deus. Deus está falando, filha, filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui disponível para você. E nós imaginamos apenas o futuro. Ficamos angustiados com a demora de Deus, mas a demora de Deus é para nos mostrar o quanto Ele é poderoso. Porque nem sempre a resposta de Deus é de imediato. Veja o verso 33, o que diz, acompanhe comigo. Diz assim, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Que convite, né? No sábado passado nós vimos este mesmo convite feito para um outro homem, chamado Natanael. Agora este convite é feito para Jesus, para mostrar a Jesus aonde Lázaro estava sepultado. E aí Marta fica, Senhor, Maria fica angustiada e fica naquela agonia. Verso seguinte. Nós lemos o verso... Vamos ler o 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmão do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Que interessante, né? Tem um outro relato na Bíblia que Jesus está na casa desta família. E enquanto Jesus está ali conversando, falando da palavra da verdade, falando da palavra viva, Marta está fazendo o que na casa? Limpando a casa, cuidando da casa, arrumando tudo, porque o Messias está ali, o mestre está na casa dela, tem que arrumar. É igualmente você, quando vai receber alguém especial em casa, aí faz uma faxina geral, limpa até onde nunca tinha limpado faz 3 anos. E tira as teias de aranha, ele limpa debaixo da mesa, ele limpa debaixo da cama, e lava os banheiros umas 3 vezes antes da pessoa chegar, e arruma aqui, arruma outra coisa ali. Marta era assim, inquietante, angustiada, limpando a casa, e Maria estava lá aos pés de Jesus. Agora se torna o inverso. Maria, quando ouve dizer que Jesus está se aproximando, fica lá sentada, está angustiada. Marta, no entanto, se levanta, vai ao encontro de Jesus, fala com Jesus, e ali Marta começa a conversar algumas coisas com Jesus, totalmente diferente do que talvez era para aquele momento. Jesus está ali, a ressurreição e a vida. Jesus diz assim, olha, se você crer, você verás a glória de Deus. Verso 40. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Se nós sairmos aqui do meio literal e vamos para o meio alegórico, podemos dizer o seguinte, que esta pedra no túmulo de Lázaro poderia ser muitos empecilhos que nos impedem da liberdade. E aí, queridos, o que é que acontece o texto? O que é que diz o texto? Interessante que Jesus diz assim, vai, tirai a pedra. Marta diz, Senhor, não, está cheirando mal. Existia uma crendice naquela época que se alguém poderia ficar naquela situação de morto até o 3º dia, ou até o 2º dia. E aí Jesus espera passar 4 dias para provar que Ele é o dono da vida. E aí Jesus pede para tirar a pedra, alguns dizem não, e alguns começam a criticar. Sempre vai ter, amigo, aqueles que vai ficar pelos cantos criticando a tua vida. E aí alguns diziam, olha como Jesus amava essa família, ele chorou.
O outro dizia, olha, se ele fez abrir os olhos dos cegos, se ele fez paralítico andar, se ele fez tantas coisas, ele não poderia ter se compadecido dessa família, ele não poderia ter curado este jovem. Não é porque estamos ao lado de Deus que não passaremos por aflições nesse mundo. É muito ao contrário do que as pessoas pregam por aí. É muito ao contrário do que as pessoas pregam por aí. Há muitas igrejas pregam por aí que Jesus salva todo mundo das dificuldades. Que Jesus, estando ao lado dele, não passaremos por aflições. É o contrário do que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos, precisamos nos concentrarmos nesse instante. Queridos, é preciso nos concentrar no que a Bíblia de fato diz para nós nessa noite. Nós precisamos ter a certeza de que Ele está ao nosso lado. Nós precisamos ter a certeza que Ele está sempre conosco. Que de fato Ele é a ressurreição e a vida. É indispensável isso. Nós precisamos chegar ao ponto de nos aproximar de Cristo, acreditando que Ele pode solucionar os problemas de nossa vida. Porque se nós não crermos assim, nossa vida será vã. Jesus diz, olha Marta, eu te disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. E aí, queridos, poucos pontos que eu quero refletir com você como conclusão dessa mensagem. Primeiro ponto, o choro de Jesus. O choro de Jesus nos leva a perceber que Deus se identifica com nossa dor. O choro de Jesus aqui se identifica que Ele se preocupa com você. Jesus não chorou porque Lázaro tinha falecido, Ele iria ressuscitá-lo. Jesus chorou porque as pessoas perdem o foco de Cristo por poucas coisas. E as pessoas ali ao redor, naquele momento, em vez de olhar aquela situação e confiar em Deus, eles se desesperaram. Coisas passageiras. Jesus já tinha pregado, já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha feito muitas coisas. O choro de Jesus nos leva a perceber que Ele se compadece de nossa dor, Ele sente o nosso sofrimento. Afinal de contas, Ele viveu neste mundo, Ele deixou toda a sua glória, se esvaziou-se de si mesmo para viver neste mundo. Ele demonstra o seu amor expressado em emoções. Jesus ama você. Não esqueça disso. Por maior que seja o seu sofrimento, continue confiando em Deus, porque Ele pode. Ele tem todo o poder para isso. Pode transformar a sua vida. Segunda coisa, lição importante para nós refletirmos: a ordem de Jesus. Jesus diz assim: retirai a pedra. Se fizermos tudo conforme Deus nos ordena na sua palavra, poderemos até passar por dificuldades, mas no final teremos a vida eterna. Se fizermos conforme o Senhor nos diz, o final é bênção sem medidas. Queridos, Jesus diz assim: retirai a pedra. Aí Marta: não, Senhor, deixa quieto, não mexe não, já está com odor, nós já estamos sofrendo de luto há 4 dias, o Senhor vai tirar a pedra, nós vamos ver o nosso irmão querido ali novamente. Não, Senhor. Queridos, é Jesus que está dizendo. Ele nos chama com amor, com bondade. Ele nos chama. Nossas fraquezas espirituais é alimentada e restaurada em Deus. Se Ele nos diz para nos aproximar dEle, é isso que devemos fazer. Se Ele diz que nós não precisamos nos preocupar porque Ele já venceu o mundo, precisamos confiar nele. Se Ele diz que veremos a glória de Deus, é porque isto é a promessa verdadeira.
João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Terceira coisa, a promessa de Jesus. A promessa de Jesus. Diante da fraqueza evidenciada por Marta, diante do desespero, do luto, da perca, da dor, Jesus diz: não te disse que tu verás a glória de Deus? Ah, queridos, se confiarmos em Deus, poderemos ser restaurados e transformados. Quarta e última coisa, o milagre. Este é talvez um dos milagres mais detalhados da Bíblia. E precisamos tirar lições imprescindíveis da palavra do Senhor. E aí o texto diz, no verso 43, acompanhe comigo, por favor. Verso 43, diz assim, olha: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Que palavra maravilhosa! Lázaro, vem para fora. As palavras de Cristo mudou a realidade, mudou o luto, mudou o sofrimento, mudou as lágrimas em alegrias. A palavra de Deus pode restaurar tua vida hoje, mas para isso é preciso confiar no Senhor. Conta-se uma história de um ninho de águia. E a águia, para fazer o seu ninho, vai para um local bem alto, bem distante. E aí, um alto penhasco, ela fez o seu ninho, teve ali os seus filhotinhos. E chegou o tempo, chegou o momento que os passarinhos aí, as águias menorzinhas ali, já estava crescendo com suas asas, com suas penas, e precisavam aprender a voar. E a mamãe águia, como fazer então aqueles filhotinhos aprender a voar? Ela pensou o seguinte: vou empurrar ele desse precipício. E ela olhou para baixo, só existia uma altura imensa e pedras no final, e ela cutucava, empurrava com a cabeça o seu filhotinho, e ele se recuando, e um a um ela foi empurrando os seus filhotinhos no precipício. E eles reconheceram que eram águias e podiam voar. Queridos, as lutas muitas vezes vêm para a nossa vida para que eu e você reconhecemos que não somos super-heróis, que não temos alto poder em nós, mas que podermos reconhecer que Deus é o Salvador da nossa vida. Aquele empurrão era o melhor presente para aqueles filhotes que a mamãe águia poderia dar. E a partir de então, eles aprenderam a voar. Eles foram livres para voar. Às vezes, nossa vida, as circunstâncias, os problemas que enfrentamos, fazem o papel da águia, nos impulsiona para nos desenvolvermos. Às vezes, muitas dificuldades que passamos nos ensina que precisamos acordar do sono deste mundo. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim: mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Aquela enfermidade para Lázaro foi apenas para que Deus pudesse abençoar aquela família, abençoar muitas outras com o poder dele. Mas mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado a Lázaro naquele momento, Jesus iria confortar da melhor maneira na manhã da ressurreição. Queridos, todas as noites aqui eu falei
Não deixem que o barulho deste mundo atrapalhe sua conexão com Deus. Não deixe que os problemas deste mundo façam uma fissura, uma aresta, um abismo entre você e sua confiança em Deus. Apesar de tudo, estamos bem. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado, Deus está em teu lar, mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio do luto de Marta e Maria, Jesus se fez presente naquele lar. E para a glória dele, ele ressuscitou a Lázaro. Mas mesmo que Jesus não tivesse ressuscitado a Lázaro, Jesus estaria presente para consolar. Talvez você esteja angustiado, desiludido, mas confie em Deus, que no final, eu e você poderemos ser mais que vencedores. Quero orar por você neste momento. Quero pedir que Deus abençoe o seu lar, que Deus transforme a sua vida, que Deus restabeleça os seus planos e os seus pensamentos. Eu quero orar com você para que Deus te encontre aonde você está. Acalme as tempestades, acalme as lutas, e Ele te dê a vitória, em nome de Jesus. Se você aceita essa oração, eu convido a você a refletir na letra desta música que ouviremos nesse instante, e que Deus possa restaurar você, que Deus possa transformar o teu lar. Ouça essa música e desde já diga para Deus o que você precisa que Ele restaure. Nem toda a razão humana pode entender este ser. É como explicar ao surdo o som de uma sinfonia. Tentar achar Deus em teorias, decifrá-lo sem conhecer. É como explicar o azul a quem nunca enxergou. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei. Deus está eu posso sim fazer meus planos, mas a resposta vem do Senhor. Se um Deus tão grande está a me guiar, seu caminho vou aceitar. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu
Deus está além. Deus está além. Deus está além. Deus está além da minha angústia. Deus está além dos meus temores. Deus está além das minhas lutas. Deus está além das minhas dores. Deus está além. Deus está além deste meu mundo. Deus está além do que eu enxergo. Deus está além do que eu lhe peço. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impede seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei. Deus está além. Deus está além. Amém. Que Deus nos abençoe, que Ele nos restaure, que Ele nos fortaleça e nos transforme. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Senhor, maravilhoso Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu tem nos abençoado de forma maravilhosamente. Temos visto o Teu poder em nossa vida. Durante toda esta semana, o Senhor nos abençoou, nos transformou. Infelizmente, Senhor, diversas coisas acontecem para desviar o nosso foco de Ti, para atrapalhar nossa comunhão contigo. Algum momento é uma enfermidade, algum momento é o luto de um ente querido. Mas em tudo isso sabemos que o Senhor não está feliz, o Senhor se entristece. O Senhor está sempre ao nosso lado e quer nos restaurar e nos transformar. Por favor, ó Deus, nesta noite, encontra a irmã Maria Viana, que pediu oração aqui, através do chat, ó Deus. Vários foram os pedidos. Que o Senhor as encontre cada uma dessas pessoas. A Ronice, a Guilhermina, a Amélia e suas filhas que estão enfermas. Que o Senhor encontre estes lares, Deus, e os restaure conforme o Teu querer. A Georgiana, que o Senhor, Deus, eu acho que este é o nome, o Senhor conhece e sabe o que é que ela necessita nesse instante. Que o Senhor, de forma especial, Pai, adentre no nosso lar, em nossa família e nos restaure. Sabemos que o Senhor nos ama, assim como amou Marta, Maria e a Lázaro. O Senhor pode restaurar a nossa vida, o nosso lar. Esteja com todos, ó Deus. Muito obrigado por Tua proteção. Muito obrigado por Teu amor. Muito obrigado por Tuas misericórdias. Muito obrigado por Teu cuidado. A despeito do que façamos, o Senhor continua nos amando. No Salmo 100, o Senhor diz que Tu és bom, misericordioso e fiel. Por favor, ó Deus, nos restaura, nos transforma e nos guarda. Derrama o Teu poder sobre nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos fortaleça.
Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de todos nós, Senhor. Que o Senhor possa nos conceder a paz que tanto almejamos em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta, não pela noite, mas pela manhã, para te adorar em tua casa. Por favor, não permita que as artimanhas de Satanás atrapalhem a nossa adoração a ti. Nos liberta, ó Deus, desta opressão e nos conduz para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.